O procurador, nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Seráfico da Nóbrega, e ele o Ministério Público que comandou essa operação Checkmate junto com a Polícia Federal. Aí, só para a gente reavivar um pouco essa memória, o que foi que realmente houve para tanta gente se afastar assim? Veja só, é importante até esse esclarecimento. Essa operação Checkmate, ela inicialmente investigava 3 fatos específicos. Primeiro era o alto desvio de recursos públicos derivado da nomeação de diversos servidores fantasmas, seja por parte do gestor, seja através da Câmara Municipal. Também apurava a doação de terrenos, né, com avaliações fraudadas e sem que houvesse por parte dos beneficiados qualquer contraprestação de serviço. E terceiro, também a utilização de pessoas de laranjas para ocultação patrimonial. Esses foram os 3 fatos que estavam sendo investigados a partir de uma colaboração e de outras provas. Porém, é importante registrar que na própria representação existem outros fatos que tiveram as investigações iniciadas a partir de elementos que foram coletados. Dentro da investigação apareceram outros casos que podem ser investigados. Com certeza, inclusive já registrados na própria representação. E que se iniciam com a compra do mandato do ex-gestor Luceninha, por parte do prefeito Leto Viana. Passa também por outras situações como fraudes a licitações e diversos outros fatos que estão sendo investigados, como, por exemplo, o recebimento de valores de propina para aprovação ou rejeição de projetos de lei, como é o caso da construção do Shopping Marquise, entre vários outros. Todos esses fatos estão também sendo investigados a partir de elementos que foram coletados na busca e apreensão e também na colaboração premiada do ex-presidente da Câmara. Ou seja, a gente pode concluir que as investigações não pararam. Com certeza, as investigações, elas se iniciaram a partir daquele momento. Elas tiveram início há um ano, mas a partir daquele momento, elas tiveram uma maior força a partir dos elementos que foram coletados na busca e apreensão e também nos depoimentos que foram dados perante a Polícia Federal. O Ministério Público pode, por exemplo, pedir a prisão de outros agentes públicos? Olha, enquanto existe uma investigação, qualquer medida é possível. É possível busca, é possível prisão, é possível sequestro de bem, mas isso tudo dentro da medida da possibilidade. É também complexo, complicado falar alguma coisa quando ainda se está em investigação. Estamos coletando elementos para avaliar se é o caso de oferecimento já de denúncia, de novas medidas judiciais a serem adotadas, mas é importante registrar que, coletados esses elementos, existem as novas etapas naturais, que são o oferecimento de denúncia, né, em relação aos envolvidos e também as ações de improbidade administrativa, que vão derivar dessas ações. Só para a gente esclarecer, o prefeito teve a prisão preventiva, temporária, provisória? Prisão preventiva. Todos os envolvidos tiveram uma prisão preventiva, ou seja, não existe prazo determinado em relação a essa prisão. Foram 11 presos, né, e mais outros vereadores afastados, mais 5 vereadores afastados, né, que totalizam 10 vereadores no Poder Legislativo Municipal. E qual é o parecer do Ministério Público em relação a esses recursos que os advogados de defesa naturalmente vão ingressar nas instâncias superiores pedindo, por exemplo, um habeas corpus para que eles possam responder em liberdade? Há risco de destruição de prova e obstrução das investigações? Com certeza, isso foi um dos elementos que, inclusive, embasou o pedido e a decisão do magistrado do Tribunal de Justiça em relação a esse fato. O desembargador, ao decretar a prisão, justamente relatou a possibilidade de coerção de testemunhas e a possibilidade também de perda das provas, né, que seriam amealhadas a partir das medidas de busca e apreensão. A pessoa que fez a delação é um ex-vereador? Isso ficou evidenciado nas primeiras notícias dessa operação. Essa pessoa está recebendo proteção da Justiça? Com certeza. Ele é um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né, que ele colaborou, por óbvio, ele tinha praticado alguns fatos, reconhece a prática de alguns crimes e colaborou. Por óbvio, a colaboração é importante registrar, Hermes, que a colaboração ela é um início de prova. Todos os elementos que são relatados numa colaboração que foi homologada judicialmente, elas são validadas, são avaliadas e comparadas com outros meios de prova. E assim o fizemos. Essas medidas que foram adotadas, como a busca exploratória, como a interceptação telefônica, todas elas foram justamente para confrontar com a colaboração. E nós tivemos elementos que comprovavam
todas aquelas situações descritas na colaboração premiada. Quer dizer, porque tem muito acusado, não é o caso só da Operação Checkmate, a gente vê nessas operações por todo o país, muito acusado, muito suspeito dessa relação criminosa com o dinheiro público, né? Dizendo, estão baseados apenas na declaração de um delator que é um criminoso e tal. Não é bem assim, a delação é apenas o início da investigação. O início ou um meio a mais de investigação. Os elementos descritos na colaboração, eles precisam ser confrontados, confirmados. Tanto que quando firmamos acordo de delação, uma das cláusulas é justamente que aqueles elementos trazidos pelo colaborador ou tenham as provas de cara ou que sejam obtidas, disponibilizados os meios para a obtenção daquelas provas. Caso contrário, a colaboração não chega ao seu final. Ou seja, o delator ele colabora, mas também ele tem que trazer todos os elementos para que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia possa desvendar toda aquela organização. A gente vai continuar acompanhando essa situação de Cabedelo. Vamos trazer aí a última tela da pesquisa Datafolha para a gente ver mais dados aí sobre a percepção da corrupção, qual o principal problema do país. Aí, pela primeira vez, corrupção aparece liderando esse ranking, esse triste ranking dos problemas do país. 21% disseram que corrupção é o principal problema, 19% saúde, 13% violência e segurança. Quer dizer, há uma preocupação muito grande em relação a esse tema, corrupção, crimes contra o patrimônio público. Doutor Seráfico da Nóbrega, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço.